Chamar aqui meu amigo Leandrinho. Cadê ele? Fala, Leandro! Facilitei para você, me convidei lá. Caraca, já estou no século XXI. Me diz, Mas em qual que você já faz tá? Tu já tá no parte. século XXII, né? E eu tentando entrar no Não, deixa século quieto. XXI. Deixa quieto, deixa quieto. Não Que posso revelar, não vergonha, posso né? revelar. Eu estou de volta, eu venho do futuro. Do futuro, né? Eu já me deparei com isso, né? Vi um e-mail de 1969 no meu Hotmail. Caramba, Sabe Deus de que é isso? Mas que enfim, triste. já que a gente está falando de futuro, a gente acaba falando também de passado, né? Porque o futuro, na verdade, uma utopia, né? Tá bom, o futuro O não existe. Fala a passado realidade lá. O futuro não é, existe. na verdade, a gente constrói o futuro com passados, né? Aí daí a importância de a gente poder discutir passado, presente e sonhar com o futuro, né? Que é importante também de sonhar. Exatamente, E aí a gente está exatamente. iniciando agora aqui uma live. Eu não fiz questão nenhuma de compartilhar, fazer nenhum tipo de material, até te adiantei. Porque é uma live mesmo para construir um processo de memória, né? Memória desse passado que a gente está vivendo ainda, que é a questão da quarentena, né? E do como os nossos personagens, sobretudo das periferias, seja daqui da Baixada, em Nova Iguaçu, seja do outros lugares do país, estão construindo, né, a sua vida, né? Por exemplo, você é um Sim, intelectual, né? Você é um comunicador intelectual, né? Formado na UFRJ, cientista social, né? Que faz parte de um momento do Brasil que a gente quer que não seja só passado, né? A gente quer que se transforme em outras coisas melhores, né? Mas enfim. E eu tô vendo que a todo momento você está desenvolvendo um processo de comunicação, né? Com atores, né? Desse Brasil aí, né? Que discute racismo. Você acabou de sair de uma live que estava falando sobre o racismo, que discute arte, que discute história, que discute tantas outras coisas que eu acho que é de muito pertinente, né? Ainda mais no momento que tais pessoas que discutem isso estão fazendo isso meio que com a faca no dente mesmo, né? Sobrevivendo, né? E como tem sido essa experiência, ô Leandro, de comunicador, né? Já que você tem uma linguagem, você tem uma pegada, né? Você dialoga com a academia, afinal de contas você é fruto dessa academia, né? Repetindo, você é um cientista social, formado pela UFRJ, né? Oriundo da rede, embora oriundo da rede pública estadual de ensino, mas sim. você agora está fazendo um painel de diálogo, né? Com essas personagens É. nesse momento particular de quarentena, né? Acho que a palavra é essa mesmo, é diálogo. Quando há diálogo, acho que há entendimento, né? Mesmo que o objetivo do diálogo não é alcançar consenso, concordância plena, né? Mas de tentar compreender o outro, né? Uhum, Eu quero te compreender, não quer dizer que eu vou concordar e aceitar todas as suas ideias, mas compreender, pelo menos tentar compreender. uhum, Entender que, por mais que eu tenha convicções, que as minhas convicções são as corretas, né? As minhas certezas, crenças, que eu não posso ter um comportamento de me sentir superior ou melhor a você. Ainda que eu tenha, né? Estou dando um exemplo bem extremo. Tenho plena convicção de que eu estou indo para o caminho certo e o Rafael está indo para o caminho errado. Mas eu uhum, tenho que me colocar num lugar de humildade. E mesmo que eu quisesse te trazer para o meu lado, teria que uhum, ser de uma maneira com exemplos, então. Já que eu estou falando de convicções, de certezas, com exemplo, tá vendo? Eu faço isso por isso e por isso. Talvez um dia você compreendesse, poxa, faz sentido para mim também. Aí sim é possível, porque não tem problema nenhum, né?
e de você tentar trazer o outro para o seu lado. Faz parte, né? Agora a questão é como você está indo Uhum. buscar o outro. É sequestrando, é na base da violência, da força, coagindo, é oprimindo, não é por aí. É iludindo, manipulando, né? Fazendo lavagem cerebral, comprando, né? Não, vou comprar você para você vir. Nada disso funciona. E você falou de alguns temas que tenho tratado, aí veio tanta coisa, né? Você tem também a religião e a política. Uhum. A gente pode falar sobre tudo. Acho que não tem nenhum assunto que não possa ser abordado, né? Acho que esse mito também de, um exemplo, religião e política não se discute. Alguém inventa Uhum. um negócio desse e as pessoas vão falando e falando e como se fosse uma verdade absoluta, sem parar para raciocinar. Acho que futebol, acho que não se discute no sentido esse sentido da rivalidade, que cada um vai continuar no seu, né, geralmente, né? É uma coisa que raramente alguém Oi, muda. como? Até por e não faz sentido nenhum, porque é uma questão de prazer, de lazer, de diversão, né? Um só Uhum. perde, um só ganha, mas acho que não é por aí. Agora, questões essenciais da vida, faz sentido você até lutar por aquilo, né, de uma forma mais, mas de forma respeitosa, né? Democracia e tal, ideologia política, religião, fé, crença, comportamento, cultura. Mas é isso, acho que cada vez mais a gente pode abrir a mente, né, para ouvir as diferenças e se identificar um pouco, né? Colocar no lugar do outro. Um exemplo, eu estava falando de racismo. Nunca sofri racismo, sofri outros tipos de discriminação e preconceito, Uhum. mas eu não posso falar de racismo, mas eu posso falar sobre racismo. Uhum. Eu aprendi isso esses dias. A gente vai aprendendo cada dia mais, né? Eu não posso É falar porque de você não deixa de ser isso. parte de uma minoria, né? Sim. Né? Você E faz às parte de uma vezes, minoria. E eu acho que o grande barato, né, dessa galera que acaba ganhando o politicamente, enfim, da forma que for, em cima da gente, é que eles nos dividem, né? Se você não é negro, então você sente a vontade, ou para exercer o crime do racismo. Mas às vezes você não está se enxergando que talvez você é mulher, que talvez você, como no teu caso, é PCD, né, pessoa com deficiência, ou que se você for o suprassumo do cara favorecido, digamos, que não sofre ah, nenhum preconceito, é, você acaba não enxergando quem tá do teu lado, e é teu amigo, e é aquela pessoa bacana, e que sofre disso, né? É assim que eles têm ganhado, né, Leandro? Muito também por esse caminho de que política e religião não se discute, né? é. Porque eles colocam a ignorância no meio, né? E só um lado é o certo, né? O lado do mais forte. Uhum. E aqui não pode ser a lei da selva, a lei do mais forte, do mais armado, do mais rico. É o, né? Aí um domina, um grupo maior domina aí engole o outro grupo, acaba. Aí isso não vai existir um único, uma única raça, vamos chamar assim. Uma única Uhum. ideologia, vai ser todo mundo robô, vai ser todo mundo igual. Nem teria lógica e graça a vida. A gente nem aprenderia, nem cresceria. Todo mundo igual, pensando igual, o mesmo pensamento. Não evoluiria, né? O cérebro ia atrofiar, eu acho. Ia ser um tédio total, um marasmo. Acho que ia ser mais ou menos assim. Não ia ter discussão nenhuma. Você falou, é ok, também concordo. Ia ficar naquela coisa, Uhum. mais ou menos assim. Até uma hora que um ia engolir o outro, pelo tédio, pela falta de. Sim, Sabe, uma sim. coisa que tu vai falando e vai vindo coisas na mente que tu nunca pensou antes. E vai jorrando, né? A nossa criatividade, vai vindo pensamentos que a gente nunca teve. Por quê? A gente está sempre exercitando o pensamento. Isso ajuda. Uhum. Tu acha que esse processo de diálogo, da onde que aonde a gente vive, né? Que é nas periferias, é mais difícil? Ou nas Deixa eu. classes mais abastadas, economicamente falando, é mais fácil? Existe essa diferença? Questão do diálogo. É. Deixa eu agradecer aqui. Os nomes das pessoas já passaram, mas eu estava lendo aqui, agradecendo a todos que entraram aí. Agora eu vou agradecer esse que entrou por último aqui, que começou a me seguir hoje, se não me engano. Uhum. E eu costumo seguir Bacana. de volta, né? Retribuir, porque aí acho que é mais ou menos isso, né? Sem você ter essa pretensão, você ajuda o outro de uma forma indireta ou direta,
É mais ou menos isso, né? Compartilhando, né? Somando. Uhum, Ah, diálogo, acho que é mais. Eu acho que ele acontece mais pela necessidade, pelas injustiças, pela falta das coisas, pela pobreza, né? Miséria. E aí surgindo as necessidades de falar, de reclamar de alguma coisa, lutar contra alguma coisa, aí vai começando a surgir. Ah, eu penso igual, não, eu divido naquilo e tal. Acho que é daí que você constrói. boa. Eu acho que lá de cima, tipo assim, quem nunca teve uma necessidade de um transporte público, de pisar na lama, ainda que ele seja uma pessoa boa, ele é limitado. Simplesmente pela origem dele, pela estrutura, pela família, por tudo, ele não teve certas necessidades que não permitiram a ele enxergar outras realidades e ver a necessidade de conversar sobre temas essenciais da vida. Em vez de falar só sobre o filme, o futebol, a arte, a viagem que eu fiz, interessante, o passeio, Uhum, a praia, mas falta a, falta a necessidade, a experiência de se falar sobre temas essenciais. Está faltando comida, falta remédio, não tem roupa nova, não tem documento, né? uhum, Não tem como o tratamento odontológico, né? Que particular é muito caro. uhum, Questões assim que a pessoa não se dá conta, que para ela tudo foi tão tranquilo. Hoje eu estava até conversando com um amigo que ele é tetraplégico, uhum, mas foi interessante. Eu já convidei para as lives. E olha só a mentalidade. Eu ainda vou conversar com ele sobre isso. Ele é uma pessoa boa, gente boa. Olha, você conversando com ele, se ele não contar, você nunca diria que ele é tetraplégico. Porque ele vai falar de só coisas boas da vida e nunca vai lembrar do que ele passou para se tornar tetraplégico, do evento, sim, né? sim. Que foi praticando esporte ainda jovem e teve uma fratura na coluna, né? Uhum, Mas por ele ter, pelo que eu sei da história dele, já o conheço, uma família, uma estrutura, condições, ele tem a cadeira dele motorizada para se locomover, né? De repente ele sempre teve alguém para levar de carro nos lugares, né? Talvez ele nunca teve certas necessidades. Ele uhum, teve a experiência de uma pessoa com deficiência, sim, tem até hoje. Mas aí eu convidei ele para as lives, aí hoje, primeiro ele falou que não sou muito chegado e tal. Aí hoje ele já respondeu assim, vou marcar. Aí falou assim, é que eu não me identifico com as pautas da esquerda. uhum. Aí eu fiquei pensando, falei, não, meu amigo, eu estou conversando com todo mundo aqui e tal, e os temas são de acordo com o perfil do convidado. Se eu sei que você tem outro posicionamento político e não é aberto a um diálogo e tal, não é o assunto que seria tratado, ia tratar de coisas que têm a ver contigo, né? Ele Sim, é, sim. respons... E perpassa a ele é questão de responsável. direita e esquerda, né? Por exemplo, É, falar da pessoa com deficiência não é é. algo partidarizado. É uma Não, aí necessidade, né? eu ia falar sobre ele ser responsável por projetos sociais, é, time de cadeirante que joga basquete, Sim, sim. um programa de acessibilidade nas praias para deficiente, que é Praia para Todos. Ele está envolvido em muitas causas Bacana, sociais. bacana. É um cidadão Só que ativo, né? por ele não ter passado por coisas que a periferia passa, ele enxerga certas coisas como pauta de esquerda. Porque talvez ele tenha visto minha publicação de hoje, que eu ia falar sobre direitos humanos, racismo, identidade negra. E na sexta-feira tem uma conversa com um amigo que é líder comunitário, ou seja, uma Uhum. pessoa, né? Ou seja, tem uma classe diferente, então aí a pessoa acha que, ainda que Sim, sim. fosse, ué, se é uma pauta da esquerda, tem alguma razão. Aí depois eu pergunto ali, o que seria uma pauta da esquerda e o que seria uma da direita? Que assunto você gostaria de tratar? E ia trazer ele para o meu lugar, imaginar ele nessa realidade que eu tô. Ele mesmo cadeirante, dependendo de alguém para empurrar a cadeira dele, ou não tendo cadeira, tendo que ficar dentro de casa numa cama, né? Uhum. Sem ter um cuidador particular, tendo que ficar com o parente, com o vizinho de favor, sofrendo, né? Tanta falta. Eu acredito que ele nunca tenha sofrido essas faltas, né? Da questão do essencial. Claro que ele tem muita experiência, sofreu muito, tem um Sim, lugar sim. dele de, claro, mas Tá não de na fala, questão de né? classe social. De classe social, de demandas sociais, não. As necessidades dele são outras, Enfim, você falou uma né? coisa Diferentes. interessante disso. Você falou da pessoa enxergar, né?
enxergar o ônibus, o problema, sei lá, de mobilidade, o problema do racismo. Mas o que a gente depara muito nas nossas periferias, seja do Brasil, do Rio de Janeiro, do mundo, a gente depara um problema clássico das pessoas talvez enxergar aquele problema. Sai assim, Ah, sai com às vezes dá aquelas saídas. Ah, sempre foi assim, continua sendo e sempre será. Ou às vezes sim, ela procura um subterfúgio, né? Uma máxima, seja religiosa, o que seja, nada contra a religião, até porque a sim. religião, você, por exemplo, é uma pessoa bastante religiosa. A religião ela acaba ajudando a gente também a enxergar algumas coisas, né? Porque afinal de contas, já dizia o próprio Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? A título Sim. de citação, né? Aqui. E aí, essas pessoas acabam talvez não enxergando, não querendo enxergar. Você acha que nesse processo de enxergar o que podia entrar para ajudar essas pessoas a enxergar essas coisas, para justamente elas poderem reivindicar essas pautas que já dissemos já que perpassam a questão de ser direita ou de esquerda, né? São Sim, pautas que eu digo cidadãs, né? sim. Você quer dizer assim, o que que faltaria para essas pessoas Para enxergarem? enxergar, né? Que a gente vê muito isso, né? Por exemplo, Uhum. o cara da Zona Sul do Rio de Janeiro, citando o exemplo aqui da região metropolitana do nosso estado, o cara da Zona Sul do Rio de Janeiro, ele já vem, por mais que ele não precise de uma série de políticas públicas diretamente, como nós precisamos, mas ele já vem já imbuído de uma educação formal, né? De um certo letramento, né? Seja vindo da família, ou seja, dos locais que ele frequenta, como escola particular de qualidade, né? A nossa galera não. A nossa galera, elas acaba sendo vítima, né, de um processo histórico persistente e que esse processo só dá certo porque tem dado certo a pacificação, né, uma certa pacificação da nossa galera. Por exemplo, não é mais incomum para gente ver um transporte público ruim, caro, né? E, enfim, de péssima qualidade. Já está no nosso Sim. cotidiano. Mas o que faz a gente Normalizando. naturalizar isso? O que poderia ajudar a gente não naturalizar mais isso? A não Uhum. naturalizar mais Verdade. essas faltas, esses problemas? O que ajudaria? Né? Ainda mais nesse processo de quarentena que a gente está muito isolado, né? Eu acho que tem a questão da natureza, um pouco da natureza humana, a tendência da acomodação, né? O ser humano tem a tendência de se conformar até com o que é ruim, né? Uhum, Tem uma ilustração que eu já ouvi, que é interessante. Uma pessoa estava sendo torturada durante vários dias, durante muito tempo, e era um sofrimento diário. Só que, entre aspas, ela se acostumou, porque era aquele padrão de sofrimento. E teve um determinado dia que abre a porta, era um novo torturador, alguém diferente. Ela entrou em pânico, porque o que será que ele vai fazer? O outro, ela já estava acostumada, né? O choque aqui, né? O ferro quente ali, e ela sobreviveu até aquele momento. Mas quando entrou um diferente, a primeira coisa que você pensa é vai morrer, sei lá, uma coisa assim. Ou uhum, seja, o que é estranho, diferente, exótico, desconhecido, assusta. E o ser humano se acostuma até com o que é ruim. Eu creio que, raras exceções, óbvio, não estou falando que isso é regra, mas eu creio que algumas dessas pessoas que vivem em situação de rua, que vivem numa miséria determinada, eu creio sim que pode ter algumas delas que têm uma liberdade de pensamento, de filosofia de vida, que não, eu vivo nessa situação, mas eu prefiro viver assim do que, de repente, ter uma família, né? E, sabe, que a pessoa não se sente bem, né? Acolhida, ou ela não é apegada a coisas materiais, ela é desapegada de tudo e escolheu aquilo ali. Ou assim como algumas pessoas se acostumam, claro que não quer dizer que seja um bom hábito, uma boa prática. Receber esmola, viver daquilo ali, ela compra, ela come, e se de repente você fosse oferecer uma condição melhor para ela, que ela vai ter que ter responsabilidade na vida, compromisso, toda essa demanda que as coisas implicam,
talvez elas escolhessem, muitas delas talvez, não, eu prefiro isso aqui porque Hum, não dá muito trabalho. Claro que para muitos isso é um absurdo que eu estou falando, mas estou falando que eu já assisti. Eu já assisti uhum. muita coisa, já ouvi muita coisa, você vai assimilando, depoimento, reportagem, matéria. Não é uma fake news que eu recebi, um boato. Não é uma historinha que alguém, olha só, é verdade. Não, eu vou analisando. Boa parte do que eu aprendi na vida até hoje, creio que maior parte não foi ensinado verbalmente por alguém, de cultura familiar, nem foi na escola e academia, e não. Foi de que observação. Grande parte foi experiência, sofrendo, vivendo, aprendendo, entendendo, e mais grande parte foi só observando, observando o que que acontece, por que que acontece, e questionando, né? Sim, Questionando sim. tudo. Por quê? Para onde? Por que acontece isso e aquilo? Porque as pessoas naturalizam tudo demais, né? Tudo é muito simples. É pau, é pedra, é preto, é branco, é certo, é errado. E não é tudo assim tão simples. Que nessa coisa da luta de classe, sabemos que existe, mas eu procuro um ponto de equilíbrio, né? Não generalizar nunca em nada. Tipo, quem está na classe A automaticamente quer massacrar a quem está na base da pirâmide social e um é inimigo do outro e necessariamente todo mundo tem interesses diferentes. Não. Tem pessoas de todo tipo em todos os lugares, né? Com Sim, todo sim. tipo de intenção, coração. Claro que, dependendo de onde você nasce e cresce, aquilo acaba te influenciando bastante. Aí sim, é a influência do meio. Eu acredito que o ser humano é formado por três partes. Um pouco de genética, em algumas questões biológicas essenciais. Boa parte é a influência do meio mesmo, né? Boa parte. E tem uma parte que vai fazer toda a diferença, que é a característica individual de cada um, de como reage, né? Nem todo mundo que nasce na comunidade, que o pai foi assassinado pela polícia, que a mãe de repente usava droga, vai ser um criminoso, um bandido e vai se suicidar de repente. Não. As pessoas têm, Uhum. né, estrutura cerebral, psicológica, emocional diferente. Vendo uma Sim, família com 10 irmãos, todos com a mesma educação, tudo igualzinho. Não vão ser 10 pessoas iguais, com o mesmo pensamento, perfeito. comportamento, gêmeos. Ainda que sejam gêmeos na aparência, vão ser totalmente diferentes nas escolhas. Isso dá para entender muita coisa. Claro que na questão da justiça social, se você der oportunidades iguais para todos, se for possível, aí cada um vai fazer a sua escolha. Eu quero ir para academia, o outro quer ser artista, o outro quer ser, né, esportista, e o outro quer ser cantor, e o outro quer ser artesão, e o outro quer ser grafiteiro, e por aí vai. Cada um tem seu direito. Agora, você não dá oportunidade igual, muitos poderiam se desenvolver para um lado, mas o que sobra para ele é o quê? É ser ambulante, é ser informal, ou de Sim, repente, pela sim. necessidade extrema, influência familiar também, acaba entrando o quê? Eu vou começar a traficar, vou começar a vender algo aqui ilegal, e daqui a pouco, porque essa questão de criminalidade, essa desculpa nem aceita a desculpa de, eu não tive oportunidade na vida, que muitos dão, e nem o pensamento do outro grupo, a criminalidade, a origem, a base é a pobreza. E quem teve de tudo sempre do bom e do melhor? Boas famílias, escolas, livros, viagens para Disney, mas escolhem serem criminosos. Só que esses vão ser o quê? Estelionatários, Uhum. né? Esses vão ser os poderosos, que vão importar uma carga de fuzis e vai parar na mão do jovem da favela e ele que vai ser morto pela polícia ou vai parar no presídio. Mas o grandão que importou tudo isso, possivelmente muitos deles tiveram todas as Sim, sim. oportunidades na vida de educação, ensino que é certo e errado, pode ter várias questões individuais. E aí eu falo, a família, ainda vou falar sobre isso um dia numa live. A influência familiar não está necessariamente ligada à pobreza, à riqueza, a essa questão material, mas à estrutura familiar. Uma família que é chamada de disfuncional, briga, desrespeito, abuso, violência, né, vícios e etc. E pode isso acontecer na classe A também. A ausência dos pais, né? Pais Uhum. que acham que dando o iPad, dando o iPhone, dando tudo de material para o filho e não dando limites, não levando no médico para ver que o comportamento dele é normal e
depois não tem mais o que ser feito. Assim como a pessoa de origem muito humilde, com todo sacrifício, aprende o que é certo e errado e ela vai para o caminho certo porque ela teve uma boa estrutura. E aquela coisa, né, Então, Leandro? Para quem conhece um pouco da realidade das periferias, das favelas, etc., é só dar uma voltinha nas ruas e verificar o seguinte: a maioria é trabalhador, a maioria é gente claro, honesta, a maioria é gente que ou estuda ou trabalha, tem muito sonho, né? É totalmente diferente da minoria, né? Se tem minoria, assim sim, como tem também no asfalto, né? Você vai num prédio, pode ter de tudo, incluindo bandido, sim, mas a maioria é sim. trabalhador. A diferença da violência, né, nessas questões é que é um problema complexo, né? A violência acabou sendo interessante, né? Seja por via tráfico, seja por via, enfim, das características humanas. Mas eu creio que você deve estar observando nas falas, ou pelo menos, não sei se você já tentou, é, um certo novo normal, né? Eu não sei- que é o lugar comum, né? Agora temos um novo normal. O novo normal vai ser isso, o novo normal vai ser aquilo. Você acha que vai existir um novo normal para esses fazedores, esses personagens que você tem entrevistado nesse período de quarentena, de se fazer as coisas? Para você, vai existir um novo normal para você desenvolver os teus projetos? Eu acho que depois disso, a tendência é a pessoa se preparar sempre para uma nova, uma, uma nova bomba, vamos colocar assim, que pode ser uma questão de saúde novamente, pode ser uma questão política, uma guerra ou uma questão econômica, ou seja, o amanhã é incerto. Só que a cada dia parece que essa incerteza, imprevisibilidade, instabilidade vai ser maior em todos os sentidos. Então, o normal, acho que daqui para frente vai ser as pessoas mais atentas, mais desconfiadas, talvez querendo aproveitar mais o seu dia de forma plena do que, depois eu resolvo isso. Aí chega, um exemplo, quantas pessoas ficaram postergando sonhos, planos, projetos e outras questões burocráticas, etc., empreendimentos. Depois eu vejo, depois eu visito aquele amigo, depois eu coloco isso em prática. Aí veio essa situação de você ter que ficar isolado, e aí, e agora? E se eu não tiver o amanhã? E se eu for mais uma dessas Uhum. vítimas? O que que adiantou? Guardar dinheiro, empurrar com a barriga certas Sim. coisas, preguiça, não tenho tempo. Chega uma hora, quase todo mundo teve tempo para pensar até demais, para entrar em depressão, para ficar triste, Sim, deprimido. sim. Por quê? Essa correria, essa paranoia, essa neurose de todo mundo, será que realmente a gente está sendo sincero, honesto com a gente mesmo, quando fala que a gente não tem tempo para certas coisas, ou a gente está elegendo as prioridades erradas, se perdendo, né? Numa. Aí eu lembro do Bauman, né? Essa sociedade líquida, tudo escorre pelas mãos e nada é sólido. A gente não se dedica a uma coisa com prazer, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e dar atenção a todo Uhum. mundo meia boca e nada é intenso, tudo é raso, tudo é superficial demais. E aí a vida passa e você fez o quê? Né? Aí eu lembro do Cortella, qual é a tua obra? Tu vai viver só para viver mais tempo, e comer mais e curtir mais e ter mais prazer na vida e prolongar tua existência aqui? Ou vai tentar deixar algo que alguém vai lembrar, poxa, né? Ele passou por aqui, teve, né? Foi uma pessoa boa, fez Sim. o bem, se doou. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que o normal, como a gente ficou acostumado durante um bom tempo, vivemos bons anos de economia no Brasil, estabilidade política e parece que não valorizamos, né? Escorreu pelas mãos e aí muitos hoje pensam, eu era feliz, não sabia, né? E tem uma coisa do ser humano também, de nunca estar satisfeito com nada. Sim. Ganha algo, vem um aumento, vem uma bonificação, vem uma boa notícia, aí pronto, assim que você pega na sua mão o smartphone novo, daqui a um mês ele já não é mais novo e você já fica querendo um outro modelo. Sim, E você sim. já. É uma coisa estranha.
Enquanto muitos não têm quase nada, né? Temos que reconhecer durante os últimos anos, assim, os últimos 10, 15 anos, muitas pessoas passaram por esse processo de trocar, de consumismo exagerado, sabe, claro, uma carência por várias questões. Aí você vai, uns vão para um álcool, para droga, etc. E quem está com dinheiro na mão, às vezes, acaba recorrendo a compras, a compras, a compras, que não sacia, Que não não nos sacia. preenche. O que preenche nesse momento que te valorizou mais? Uma conversa com alguém, né, que você não via há muito tempo, ou até valorizar, no caso, quem você convive, e refletir com todas as dificuldades você pensar, e se eu não tivesse isso? E se eu não tivesse nessa casa, né? Essa família? Porque as pessoas nunca estão satisfeitas. Sim, É, sempre o do outro é melhor, o quintal do outro, o carro do outro, a mulher do outro, o trabalho do outro, o país lá fora é melhor que aqui, com certeza. Todo país é melhor que o Brasil, né? Tem gente que deve pensar assim. Qualquer lugar é melhor que porque você só consegue enxergar com a lupa os problemas. É que nem numa amizade, relacionamento. Com a convivência, a tendência é o quê? Sobressair as divergências, os atritos, né? uhum. E as coisas boas, as afinidades. Isso você acaba, como é naturalizando tanto, que você não dá valor àquilo. Menospreza, despreza. É uma coisa muito complexa. Acho que só quando a gente vive uma crise como essa, a gente para pensar em muitas coisas. Então, Entendeu? então, assim, pelo que tu fala, a gente vai ter que parar para pensar essas muitas coisas, né? Desse tal novo normal, né? Ou talvez um velho novo normal. E como a gente já estourou aqui um pouquinho nosso tempo, que vou ter que fazer também uma reunião daqui a pouco, eu agradeço pela tua presença, pelas tuas palavras. Repetindo, eu já te disse já até pessoalmente, você é um acadêmico, né? Um comunicador que está aí tendo essas conversas diárias, né? Essas lives, né? Com uma série de personagens que está discutindo diversos outros temas, de acordo com o perfil também do personagem. Quem puder, espero que siga o Leandro Maia, né? E vamos manter junto, né? Porque espero que esse tal novo normal seja uma proximidade, seja lá qual for, mas sobretudo uma proximidade de afetos. Valeu, Leandro. Obrigadão, hein? É isso aí. Valeu mesmo. Boa reunião e até a próxima. Valeu, Valeu até, meu mesmo. companheiro. Abraço.